Prontinho, tá todo mundo enxergando? Todos enxergam a tela do PowerPoint? Sim. Perfeito. Posso começar então? Pode sim. Tá certo. Bom dia a todos. Me chamo Henrique e eu vou estar apresentando um seminário sobre o tema da hemofilia e seus diferentes subtipos. Esses aqui são os tópicos que eu vou estar apresentando ao longo do seminário. Eu vou falar sobre a hemofilia do tipo a hemofilia do tipo B, a hemofilia do tipo adquirida. Vou falar sobre a severidade e a resposta de coagulação de cada tipo, claro, e as diferenças-chave entre A e B e hemofilia adquirida também. Vou falar um pouco sobre os sintomas e, por fim, vou estar concluindo com as opções de tratamento. Bom, a hemofilia A, também denominada de hemofilia clássica, ela é normalmente mais diagnosticada em homens, porque ela está associada a uma mutação do gene que codifica para o fator 8 da cascata de coagulação. E esse gene, ele fica localizado no cromossomo X. Então, quando o homem herda um gene, o gene mutado, localizado no cromossomo X, ele não pode simplesmente ser um portador do alelo defeituoso. Ele vai ser necessariamente afetado pela doença da hemofilia. Então, percebe-se que é uma doença de natureza hereditária, né? Ela é transmitida de geração em geração, e, portanto, ela merece aconselhamento genético, assim que identificado o indivíduo portador ou o indivíduo afetado na família. E esse tipo de hemofilia, a hemofilia A, no caso, ela se diferencia dos demais tipos de hemofilia por afetar especificamente o fator 8 da cascata da coagulação. Os outros tipos, eles vão afetar um outro componente dessa cascata. E a gente pode perceber aqui, através desse heredograma, que é um caso muito comum que se apresenta quando a gente fala de hemofilia, uma mãe em heterozigose, ou seja, ela é uma portadora do alelo defeituoso, ela tem um X com um gene mutado e um outro X saudável, por assim dizer. E o pai não apresenta hemofilia. Se a gente for ver as possibilidades de filhos, de descendentes que eles terão, a gente vai ver que eles têm 25% de chance de um filho com hemofilia, ou seja, um filho que carrega um cromossomo X com um gene mutado, e o Y que ele vai herdar do pai. Ele também, esse casal também vai ter 25% de chance de ter uma filha em heterozigose, ou seja, uma filha que carrega um cromossomo X com o gene mutado e um cromossomo X saudável. Então, ela recebeu o X saudável do pai e o X afetado da mãe. Também existe 25% de chance de uma filha sem ser portadora e nem afetada pela doença, então ela recebe um X saudável da mãe e um X saudável do pai, e mais 25% de chance de um filho sem hemofilia, recebendo o Y do pai e o X saudável da mãe. Nós também podemos falar um pouquinho sobre hemofilia do tipo B, que é também conhecida como doença de Crishmas, em decorrência do nome do pesquisador que estudou, né, essa doença. E tanto A quanto B são resultantes da incapacidade de produzir fatores que preconizam fibrinogênio na cascata da coagulação. Então, a gente pode ver aqui que na via intrínseca da cascata, a hemofilia A afeta a produção de fator 8, enquanto a hemofilia do tipo B afeta a produção do fator 9, que antecede o fator 8. E os episódios de sangramento da hemofilia, que são muito associados com o quadro do hemofílico, eles variam segundo o grau da hemofilia, que pode ir desde branda até severa. E o que determina o grau de severidade da hemofilia é a quantidade de fator 8 ou fator 9 que está sendo produzida pelo hemofílico. Porque existem hemofílicos que são sim capazes de produzir esses fatores, só que em quantidades consideravelmente menores quando comparados a indivíduos saudáveis. Isso, no caso, seria uma hemofilia do tipo branda, uma hemofilia com uma profilaxia mais fácil, um prognóstico melhor, mais favorável para o indivíduo que porta a doença. Já no caso de hemofílicos mais graves, nós temos uma deficiência considerável na produção desses fatores ou até mesmo a ausência deles. O indivíduo é simplesmente incapaz de produzir esses fatores. E aí o prognóstico é um pouco menos favorável, vai exigir formas um pouco mais agressivas, mais intensas de tratamento, que eu vou abordar mais adiante.
Normalmente a hemofilia A é mais severa do que a hemofilia B, então as formas de tratamento da hemofilia A costumam ser, como eu disse, um pouco mais agressivas. Aqui a gente pode ver os sintomas que normalmente acometem os hemofílicos, as apresentações visuais, pelo menos, da doença, e vale ressaltar que pequenas feridas, pequenos machucados, como cortes ou traumas menores, traumas de graus menores, dificilmente vão levar a um sangramento ininterrupto, porque apesar dessa deficiência na produção de fatores da cascata da coagulação, as plaquetas do indivíduo permanecem relativamente inalteradas. Então, como elas são a primeira frente de defesa contra uma lesão, uma laceração de um tecido, elas vão ser as primeiras a entrar em ação, claro que com o auxílio dos demais componentes da cascata, mas elas conseguem normalmente dar cabo de qualquer lesão de pequeno grau. E apesar dessas pessoas serem sim capazes de regenerarem boa parte das feridas que acabam acometendo elas ao longo da vida, claro que com um pouco mais de dificuldade quando comparado a indivíduos saudáveis, eles vão apresentar mais sangramentos nas cápsulas articulares, ou seja, nas articulações. E normalmente isso acaba acometendo mais os joelhos, os cotovelos, os ombros, porque são zonas do organismo do indivíduo hemofílico que estão mais propensas a um desgaste mecânico, elas estão sempre em atrito devido a deslocamento, movimentação, e isso acaba levando a sangramentos espontâneos. E no caso do hemofílico é mais difícil de estancar um sangramento, de tratar esse sangramento. Então, eles acabam tendo o acúmulo de sangue na região, e isso a gente chama de hemartrose, o sangramento das articulações, e é uma condição extremamente dolorosa, segundo relatos, né? E é incapacitante também, porque à medida que esses sangramentos acometem as articulações, isso vai gerando um desgaste e uma eventual necessidade de intervenção cirúrgica, porque esse desgaste pode acabar destruindo a cápsula articular do indivíduo acometido, pode acabar destruindo a articulação, ou melhor, a articulação não, a cartilagem dessa articulação, e isso vai exigir uma troca, por assim que vai tentar recuperar a cápsula degenerada. E aqui eu vou falar um pouco sobre as diferenças-chave entre A e B, para ficar bem claro. No caso da hemofilia A, nós temos uma deficiência do fator 8 ou ausência do fator 8. Já no caso da hemofilia B, nós temos uma deficiência do fator 9. A hemofilia A, como eu já disse, ela costuma ser mais severa. Já a hemofilia B, menos severa quando comparada à A. A hemofilia A também é além da hemofilia B. Estatisticamente falando, a hemofilia A é cerca de 4 vezes mais prevalente na população masculina do que a hemofilia do tipo B. E no caso da hemofilia A, nós também temos mais frequente de intervenções cirúrgicas, devido a sangramentos articulares ou sangramento de tecidos moles. No caso da hemofilia B, nós temos um desenvolvimento mais favorável da doença. Eu gostaria de falar um pouco também sobre hemofilia A adquirida, que é uma forma não congênita da hemofilia e é um subtipo resultante de uma reação autoimune do corpo contra fatores da coagulação. No caso da hemofilia A adquirida, mais especificamente uma reação autoimune contra o fator 8. E normalmente essa forma de hemofilia tem como alvo costuma cometer mais as mulheres no período pós-parto, ou seja, nessa faixa de idade dos 20 aos 30 anos de idade, e a população sênior, né, indivíduos de idade mais avançada, que vão desde os 60 aos 80 anos de idade. E ela também apresenta altas taxas de mortalidade, da mesma forma que sua contraparte congênita, e ela se diferencia das suas contrapartes congênitas, da hemofilia A e da hemofilia B congênita, em decorrência de ausência dos sangramentos articulares, o que é um ponto positivo. Só que, no entanto, é mais comumente associado à hemofilia adquirida o sangramento dos tecidos moles, ou seja, o sangramento intramuscular, que leva ao inchaço, à iridescência do músculo acometido, e os sangramentos gastrointestinais, que acabam levando à presença de sangue oculto nas fezes ou até mesmo sangue vivo. Então, quando a gente tem o sangue para o crescimento do músculo.
Mas quando o sangramento está mais avançado, ele acaba apresentando visualmente esse aspecto aqui, em que o músculo, em que os músculos acometidos, eles ficam com esses hematomas gigantes, é preocupante. E isso pode acometer tanto regiões articulares como regiões musculares e também sangramentos não visíveis, né? Sangramentos internos, hemorragias internas de tecidos moles, como no caso do sangramento gastrointestinal. E esses aqui são sintomas que a gente costuma identificar clinicamente nos hemofílicos. É comum a presença de hematomas múltiplos, de inchaço nas articulações, de dores musculares, né, ou mialgias, e dores articulares, as artralgias. Também temos sangramentos espontâneos, às vezes de causas desconhecidas, né, sangramentos que foram desencadeados por fatores que não se sabem, que não somos capazes de identificar, que são hemorragias idiopáticas, né, de causa desconhecida. Também é comum a gente encontrar sangue na urina do indivíduo hemofílico vivo nas fezes, em decorrência de um sangramento gastrointestinal, por exemplo. Temos também um aumento do volume de fluxo menstrual, também de hipermenorréia. Uma mulher que carrega o gene, apesar de não ser acometida, mas ser portadora, ela pode apresentar algum grau de hemofilia. Normalmente é mais da doença. Afinal, ela não é acometida em ambos os cromossomos. Então, aquela mensagem incorreta transmitida pelo gene mutado em um cromossomo, ela pode ser compensada pela mensagem adequada do outro par, né? Do par de cromossomos sexuais. E também é comum no hemofílico sangramentos nasais, que também pode ser chamado de epistaxe. Bom, pros gatos. E por fim, eu vou falar um pouco das opções de tratamento. É comum que os hemofílicos sejam tratados de forma remediada, né? Não de forma profilática, de forma preventiva, mas de forma remediada após um sangramento recorrente, um sangramento constante que pode levar a um quadro de anemia. E a anemia ela pode ser tratada com transfusões de sangue, né? Claro que de doadores saudáveis, após a triagem adequada das bolsas de sangue, porque na história da hemofilia, vale ressaltar que lá na década dos anos 80, dos anos 90, era muito comum tratar a hemofilia com bolsas de sangue, só que naquela época não existia uma triagem adequada dessas bolsas de sangue, então houve um boom nos casos de hemofílicos que estavam adquirindo doenças transmitidas pelo sangue, mais particularmente o caso da HIV, porque naquela década era uma doença sexual transmitida pelo sangue muito incidente, muito prevalente na população. Outra forma de tratamento é também a administração de concentrados de fatores da coagulação. Então, você tem bolsas de sangue previamente tratadas que vão ser concentradas em proteínas que são componentes da cascata da coagulação. E como os indivíduos hemofílicos costumam ter uma deficiência ou até mesmo ausência de fator 8 ou fator 9 da cascata da coagulação, essa bolsa entra como uma medida profilática, é uma medida preventiva para evitar futuros sangramentos no quadro do hemofílico. Também é importante o diagnóstico pré-natal, né, no caso de se identificar um indivíduo na família do casal que apresente a hemofilia. Então, é importante o diagnóstico para poder já se prevenir, né, e aumentar a qualidade de vida da pessoa que pode ou não ser afetada pela hemofilia. E como ela é de origem genética, é importante também a gente usar de todas as ferramentas que a gente tem à nossa disposição para realizar o rastreamento genético, né, do gene mutado no cromossomo X do par sexual. E também existe uma nova forma de terapia, que é a terapia de transferência somática de gene, que ela envolve, né, ferramentas de edição gênica para transferir um gene correto, o gene esperado, na produção do fator 8 ou fator 9 da cascata da coagulação. Esse gene vai ser transmitido para as células somáticas do indivíduo. Então, essas células vão receber esse DNA corrigido e esse DNA vai começar a expressar adequadamente as proteínas da cascata da coagulação. E como as células se multiplicam através da mitose, ela vai substituindo, ao longo do tempo, essas células que apresentam esse defeito no gene produtor de fatores da cascata da coagulação, e se mostra uma forma de terapia muito promissora. E por fim, no caso da hemofilia adquirida, nós temos o tratamento da imunotolerância, que é um tratamento que busca desenvolver uma tolerância no sistema imune reativo da pessoa contra as proteínas da coagulação, dessa forma educando o sistema imune da pessoa a não reagir contra as proteínas da cascata da coagulação. Esse é um tratamento que leva um pouco de tempo, né, gradual,
E ele costuma apresentar bons resultados. Ele pode não curar a pessoa, afinal é uma doença de caráter crônico, mas ele auxilia bastante no tratamento. E nós também temos as medicações bypass, também no caso da hemofilia adquirida, que envolvem administrar precursores da cascata da coagulação que não sejam o fator 8 ou o fator 9. Voltando um pouco aqui para mostrar, os medicamentos bypass, eles buscam administrar na circulação do indivíduo acometido pela hemofilia adquirida fatores que não vão ser alvo de reações autoimunes no organismo do hemofílico adquirido. Então, pode se transferir o fator 7, ou melhor, o fator 12 ou o fator 11, e dessa forma você consegue aumentar a proporção dos fatores que estão sendo atacados pelo sistema imune do indivíduo. E essas foram as referências que eu utilizei para o meu seminário, e é isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, e se surgiram quaisquer dúvidas ao longo da apresentação, eu me faço disponível para saná-las. Obrigado. Então, eu vou falar um pouquinho sobre rede de fibrina. Pode passar, Luiz. Eu vou falar sobre o que é a rede de fibrina. A rede de fibrina é uma rede complexa de filamentos proteicos que se forma quando ocorre a coagulação sanguínea em um ferimento ou alguma lesão. A rede é formada quando ocorre a coagulação sanguínea, um processo que ocorre para prevenir o extravasamento excessivo de sangue. Durante a coagulação, uma série de moléculas de coagulação sanguínea são ativadas. A fibrina é uma proteína que é formada a partir do fibrinogênio, que é uma proteína presente no sangue. A fibrina é produzida quando uma enzima chamada trombina atua sobre o fibrinogênio. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Eu coloquei um esquema para explicar mais em detalhes para vocês. A fibrina vai se acumular no local dessa lesão ou desse ferimento e vai realmente estancar, evitando que acabe acontecendo inflamação ou infecção dessa lesão. Uma vez que a ferida for cicatrizada, o próprio corpo vai diluir essa rede de fibrina no corpo e restaurar o fluxo normal de sangue. Pode passar, Luiz. O funcionamento da rede de fibrina é complexa e importante no processo da coagulação, como eu havia falado antes. Quando ocorre uma lesão ou um ferimento em um vaso sanguíneo, os primeiros agentes que atuam nesse local vão ser as plaquetas. Então, elas vão formar um tampão plaquetário nesse local, diminuindo o sangramento. Quando as plaquetas começam a atuar, elas vão liberar uma substância que ativa a cascata de reações químicas para formar uma rede de fibrina. Isso envolve a ativação do fibrinogênio, que é a proteína presente no sangue, para se transformar em fibrina. A fibrina vai se acumular no local e vai agir como um esparadrapo mesmo, segurando a rede plaquetária no lugar e ajudando a estancar o sangramento. Além disso, a rede de fibrina também ajuda a proteger a lesão, como eu havia falado. Quando ocorre a dissolução dessa rede de fibrina, a gente tem a enzima plasmina atuando na dissolução. Pode passar. A rede de fibrina é um componente essencial, como eu já falei, no processo da coagulação. Então, ela é uma das estrelas, assim, da coagulação, pode dizer. Ela vai ajudar a manter o tampão plaquetário no lugar, como eu havia falado antes. E ela vai prevenir a disseminação de bactérias ou outros patógenos pelo corpo. Ela desempenha um papel
é fundamental na formação de novos vasos sanguíneos durante a angiogênese, um processo importante na reparação tecidual danificado. Não só apenas em vasos sanguíneos, ela ajuda na reabilitação de tecidos moles, ossos, entre outros tipos de lesão. Ela também é utilizada em várias aplicações médicas, como curativa hemostáticos e na produção de medicamentos anticoagulantes. Eu coloquei uma figura para vocês, que eu também não estou conseguindo enxergar porque eu estou sem o notebook aqui na apresentação, mas eu vou explicar. A primeira fase é a formação e a estabilização do coágulo, que é quando a rede de fibrina vai ser formada. Então, a gente pode observar a trombina tendo uma relação com o fibrinogênio e liberação da. Assim, começa a formar a rede de fibrina. Ela vai ocorrer uma polimerização dessa rede e vai se formar uma rede complexa de fibrina. Então, essa rede vai ficar ali até ocorrer a cicatrização completa desse tecido. A fibrina também traz um ambiente perfeito para a cicatrização. Então, ela ajuda na cicatrização, diminui o tempo de reabilitação. Quando ocorrer isso, a plasmina vai vir e vai começar a diluir essa rede. O dímero D também atua nessa dissolução. Vão separar em vários pedacinhos e esses pedaços vão se diluir no fluxo sanguíneo normal. Pode passar, Luiz. Como eu havia falado, a aplicação da rede de fibrina vem sendo usado muito e também é um pouquinho do meu TCC, então eu vou explicar um pouquinho dessa aplicação. Ela é a técnica do plasma rico em fibrina, chamada de PRF, é uma técnica médica que envolve o uso de sangue do próprio paciente para produzir uma matriz de fibrina que pode ser usada para estimular cicatrização em diferentes tipos de lesão. O PRF é coletado do sangue periférico do paciente, que é nessa primeira imagem que eu coloquei. Ela reduz o risco ou a transmissão de doenças, que pode acabar acontecendo quando o paciente usa um medicamento sintético ou que venha de animais. Ela também, aí na segunda parte, para obter essa matriz, vai haver uma centrifugação desse sangue, que vai separar os componentes sanguíneos em diferentes camadas. Então, a gente vai ter o plasma, que ele vai com células, essas coisas. Na segunda camada, a gente vai ter leucócitos. E embaixo vai ser o sangue total, com hemácias que não vão ser usadas. Aí, na segunda parte, essa matriz vai conter uma alta concentração de plaquetas e fatores de crescimento, que são importantes para a cicatrização de tecidos, como eu havia falado. Ela é uma alternativa aos tratamentos convencionais. Então, alguns pacientes que já fazem muito tempo tratamento e acabam não conseguindo ter uma melhora, eles acabam optando pelo plasma rico em fibrina, porque já é comprovado que ele promove uma cicatrização mais rápida. Ele tem sido associado a uma maior uma eficácia na cicatrização e a uma redução no tempo de recuperação, como eu havia falado antes, em comparação com outras técnicas. A gente também tem outros tipos que eu não coloquei no slide, mas são concentrados em
plasma rico em plaquetas, plasma rico em fibrina e leucócitos e plasma rico em apenas leucócitos. Está sendo muito utilizado na parte de odonto, em cirurgias. Então, ali mesmo no consultório, o dentista já coleta o sangue e faz todo esse processo de centrifugação. Daí depois vai ser retirado do tubo depois da centrifugação e eles cortam a parte que eles querem e acaba tendo só essa parte que é a matriz amarelinha que eu coloquei para vocês. Alguma dúvida? Se não tiver, eu terminei a apresentação.